Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, observando que o trecho exortativo completo vai até o verso 13. Dividirei em duas partes para uma melhor funcionalidade da gravação. Assim, encontramos nesse trecho uma exortação à fidelidade na perseverança, ou seja, da fidelidade na tribulação com perseverança, mostrando ao pastor, ao líder e aos cristãos em geral quais são as consequências de uma vida dedicada ao Evangelho, ao ministério da palavra. Muitas situações difíceis virão, como vamos observar na segunda parte desse trecho. No entanto, o apóstolo procura estimular os seus discípulos, os seus alunos, aqueles que vão dar continuidade à pregação do Evangelho por ele recebida e por ele agora transmitida, para que não desfaleçam. Timóteo é o símbolo desses continuadores da pregação paulina, ou seja, Timóteo é o estereótipo do pastor, do líder, do pregador, do trabalhador no Evangelho, que vai dar prosseguimento à mensagem evangélica. Assim como tenho dito, a carta a Timóteo, as cartas a Timóteo, cartas consideradas atualmente como com conselhos pastorais, não se dirige apenas aos líderes, mas a todos os cristãos, embora a sua tônica maior seja aos líderes, mas todo o ensinamento ali apresentado é proveitoso para todo o seguidor de Jesus. Essa exortação do 1 ao 13, que vamos abordar nesse vídeo até o verso 7, ela é apresentada com um tom de testamento espiritual, de alguém que está no fim da carreira, de alguém que está encerrando as suas atividades e vê naqueles que aprenderam com ele, vê nos seus discípulos, naqueles que foram instruídos, a possibilidade de que a pregação continue. Assim, o tom de despedida está presente nesta exortação, na confiança de que aqueles que receberam o ensinamento vão ser fiéis na transmissão do mesmo ensinamento. E por isso adverte-os para serem fiéis, porque provações e dificuldades virão. No fim dessa primeira parte, vamos encontrar três metáforas, três comparações para estimular o obreiro a se dedicar integralmente, prontamente à pregação do Evangelho. Ele vai mostrar que o Evangelho exige uma dedicação maior. Muitos trabalham no Evangelho nas suas horas vagas, nas suas horas voluntárias, mas exige-se daquele que lidera, e aqui o texto mostra claramente isso com as metáforas que vão ser utilizadas, uma dedicação exclusiva, como o soldado tem, como o atleta tem. São as metáforas que vão indicar esse tipo de ensinamento de certa exclusividade. É claro que não é a única forma de servir ao Senhor, mas é a forma que o apóstolo esperava que continuasse sendo feita pelos seus discípulos, que viram nele um exemplo semelhante, que apenas em situações difíceis, onde não tinha o sustento e precisava trabalhar até durante a noite para tê-lo, é que ele então deixava a pregação de lado e ia ganhar o seu sustento. No entanto, ele mostra claramente que o seu desejo principal não era esse. Isso era uma circunstância, muitas vezes forçada, que ele então se submetia. O versículo 1 diz assim:
Tu, pois, filho meu. Aí começa o tom de testamento, como tenho dito, né? O pai passando para o filho o encargo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa transmissão por meio de muitas testemunhas é uma colocação que vai revelar que o texto, que a exortação, não se aplica apenas ao Timóteo histórico, que ouviu da boca direta do apóstolo Paulo o ensinamento evangélico, por meio de muitas testemunhas, de muitas pessoas que ouviram-me, aprenderam comigo e agora transmitiram a vocês. Ou seja, ouviram diretamente da minha boca, e aí se aplica ao Timóteo histórico e aos discípulos históricos de Paulo. Mas também aprenderam por meio de testemunhas, por meio de outros que aprenderam comigo e vão transmitir a vocês. Aí a gente já percebe uma colocação não para aquele que historicamente ouviu do apóstolo, mas para aquele que está no momento histórico posterior, mas que pelo encadeamento das testemunhas, daqueles que ouviram de outros, receberam também o ensino apostólico, o evangelho que Paulo pregava. Assim a gente percebe que o texto é para todos em todas as épocas. E aí ele continua dizendo: transmite também a homens fiéis, idôneos, capazes de instruir a outros. Assim se estabelece uma ligação contínua de transmissão da tradição evangélica. Assim como nós recebemos de outros, também devemos transmitir aos próximos. E com isso mantém-se o encadeamento da pregação evangélica. Ressalta-se bastante claramente a importância de receber, a importância de ter aprendido, para então instruir a outros. Não é possível transmitir, instruir sem aprender. O processo é: primeiro aprendemos e continuamos aprendendo e transmitimos aos próximos. Não é possível transmitir aquilo que não se aprendeu. Daí a importância da dedicação ao estudo, à palavra, ao evangelho, para aprender e também para ensinar. Verso 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Primeiro ponto, a clareza da informação. O ministério evangélico, o ministério da palavra, trará sofrimentos, trará situações difíceis, conflituosas, e o apelo aos continuadores da pregação da palavra é que participem desses sofrimentos com ele ou como ele. Assim, o apóstolo deixa claro, sem sombra de dúvida, as consequências para a vida pastoral, as consequências para o ministério da palavra. Os sofrimentos fazem parte dessa atividade. Ninguém pode aceitar esse ministério, essa incumbência, achando que tudo vai ser maravilhoso e que vai conquistar o mundo inteiro. Não é essa a experiência de Paulo, de Jesus, dos apóstolos ou de qualquer outro da igreja primitiva. As experiências são de perdas, de sofrimento, de isolamento, de dificuldade. Assim, deixa-se claro aos futuros ministros da palavra: os sofrimentos fazem parte do trabalho. Não será diferente com você. E aí ele vai tomar o exemplo
3 exemplos. O primeiro do soldado, depois do esportista profissional, o atleta profissional e o lavrador. O soldado profissional, o atleta profissional, o lavrador profissional. Por que estou usando essa palavra profissional? Para indicar a dedicação exclusiva. Ou seja, ele está falando do soldado, não daquele que somente em época de guerra se alista ou vai para a batalha. Mas ele está falando do soldado profissional, aquele que é soldado o tempo todo da sua vida, ou seja, como um profissional. Também o atleta não é aquele que quando surge a competição vai lá competir, mas é aquele que é o profissional, que treina, que conhece as regras para que na hora da competição esteja preparado. E da mesma forma o agricultor. Não é um agricultor esporádico, mas é um agricultor profissional que vive da agricultura e por isso come dos seus primeiros frutos. Assim fica claro o ensino sobre a dedicação exclusiva a esse ministério. Ele toma o soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu acho que fica claro, eu acho que está claro, que quando ele diz que o soldado não se envolve em atividades desta vida, ele está se referindo que o soldado só se dedica às coisas relacionadas à sua atividade de soldado. Ele não tem um emprego paralelo, ele não tem um negócio paralelo. Ou seja, então eu acho que fica claro essa exigência para o líder, embora eu ressalto que há circunstâncias em que muitos irmãos servem ao Senhor no seu tempo vago. E isso muitas vezes para preencher lacunas que existem. Mas isso não é o ideal. O ideal é como está aqui ensinado na palavra de Deus. O ideal é que o soldado não se envolva em outras atividades a não ser a atividade militar. E esse soldado é uma metáfora para o pregador da palavra, para aquele que vive do Evangelho e para o Evangelho. Assim, o soldado visa satisfazer e agradar o comandante, assim o pregador do Evangelho a Jesus. Igualmente o atleta, verso 5, não é coroado, ou seja, a coroa aqui é o troféu, né, a medalha, é o prêmio de ter ganhado a competição. Se não lutar segundo as regras, está falando do pugilista. Então, assim também o esportista, o pugilista, ele precisa lutar segundo as regras e dedicar-se a essa luta. Para o soldado, ele ressalta a questão da integralidade, não se envolve em outras atividades. Para o pugilista, para o esportista, ele ressalta a questão de conhecer as regras, conhecer aquilo que é próprio da atividade. Ele precisa lutar segundo as regras. Ele não pode dar golpes que são proibidos naquela regra. Para ganhar a luta, ele então corta um atalho ou age de forma desregrada e aí vai ser punido e não vai ser premiado. Assim também o pregador da palavra. Existem certas regras e essas regras remontam a Jesus. Essas regras remontam a Paulo e essas regras precisam ser seguidas. Não adianta, eu vou pregar o evangelho e não vou seguir as regras de Jesus. E vou pregar um evangelho diferente, num formato diferente e vou ganhar multidões. Pode até ganhar as multidões, mas se não pregar o evangelho segundo as regras, ou seja, segundo o próprio evangelho na sua característica e essência, então não será premiado. Poderá fazer o trabalho durante anos, mas não vai ser premiado no final. Assim o pugilista, ele pode lutar e até derrotar o oponente, mas se ele burlou a regra, ele não vai ser coroado, ele não vai receber o prêmio da sua vitória. E a terceira metáfora fala do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Agora, na terceira metáfora do lavrador profissional, do agricultor profissional, ele ressalta o fato de que o lavrador é o primeiro a comer os frutos da sua lavoura.
Assim, no soldado, ele enfatiza a exclusividade do serviço. No pugilista, no atleta, ele enfatiza a obediência às regras. E no lavrador, ele enfatiza a recompensa, o comer, o primeiro a comer, o primeiro a participar dos frutos da sua lavoura, do seu trabalho. E com isso a gente recorda palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Lá ele, ao se defender diante dos coríntios de que o obreiro é digno do seu salário, e vai mostrar vários argumentos, tanto por metáforas da vida cotidiana, quanto exemplos a partir do Antigo Testamento, de que isso deve ser desse jeito. No entanto, ele abre mão desse direito por questões que ele deixa claro ali, e depois vai deixar mais claro ainda na segunda carta, a causa, a razão pela qual ele abre mão desse direito de ser sustentado pelas igrejas dos coríntios. Então esse tema do lavrador que come dos frutos, o primeiro a comer dos frutos, está bem desenvolvido na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. E aí, ele no verso 7, ele diz: reflita sobre o que eu acabo de dizer, pondera, analise o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Ou seja, o que ele acabou de dizer? Que o pregador deve transmitir a outros, fazer novos líderes, ensinar a outros, assim como ele recebeu. E, por meio das metáforas, ele ensinou sobre a dedicação exclusiva desse ministro, das regras que precisam ser seguidas e da recompensa, do comer, do participar do fruto do seu trabalho. O trabalhador digno do seu salário. Se ele planta, ele é o primeiro a comer do seu fruto. Não é o único e não vai comer mais do que os outros, mas ele é o primeiro a comer como ênfase de que ele merece o salário a comer da sua plantação. E agora ele confia que o Senhor vai, por meio dessas metáforas, por meio do que ele falou, esclarecer aos novos pastores, aos novos pregadores da palavra, o que ele quer dizer, para que sigam em obediência e sejam ministros da palavra, a exemplo do apóstolo Paulo. Um abraço.